Bom dia e bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora ler Bíblia. Bom dia, Nívia. Que Deus te abençoe. Enquanto a turma vai entrando, eu vou orar, tá? Vou agradecer o Senhor por mais esse dia. Pedir para que Ele nos instrua em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Deus, nós queremos te agradecer nesta manhã. Obrigado, papai, por mais uma oportunidade de vida. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor sobre a nossa vida, pela tua bondade sobre nós. Nós te pedimos, pai, nos ensina a permanecer na tua palavra, a ouvir os teus mandamentos e executar cada um dos teus decretos, pai, porque nós bem sabemos que o Senhor deseja o melhor para nós. Então nos ensina, pai, a caminhar e permanecer na tua palavra. Nesta manhã nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, meu Deus, por todas as vezes que nós ofendemos a tua santidade. Nós pedimos ao Senhor que nos purifique nesta manhã, em nome de Jesus, que possamos desfrutar da tua palavra, que possamos mesmo abrir o nosso entendimento para que compreendamos, pai, aquilo que o Senhor quer nos revelar nesta manhã. Eu sei que a tua palavra é viva e eficaz, eu sei que ela gera transformação em nós. Então, em nome de Jesus, pai, vem moldando o nosso caráter. Nesta manhã, venha, pai amado, ajustando todas as coisas no nosso interior, em nome de Jesus. Bem sabemos que toda transformação ela começa de dentro para fora. Então muda, pai, o nosso interior, muda a nossa maneira de pensar, muda os nossos comportamentos, papai, e nos ensina a escolher um caminho de vida em nome de Jesus. Papai, aqui está a tua palavra. Que o Senhor tenha liberdade de ministrar aquilo que o Senhor separou para nós nesta manhã. Meu Deus, venha com uma porção do alto, me dê sabedoria, me dê graça, para passar de uma forma amorosa, de uma forma em bondade, aquilo que o Senhor separou para nós. Nós sabemos que o reino é real, nós sabemos que logo, logo Jesus ele vai voltar para buscar a igreja dele. Então nos ensina, pai, nos dê discernimento diante da tua palavra, trata o nosso coração com particularidades aqui nesta manhã, que cada vida que aqui entrou, pai, precisando de uma palavra, que ela possa mesmo receber uma direção do Senhor, não deixe ele sem resposta, pai. Eu abençoo cada lar, eu abençoo cada família e que o Senhor permaneça conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Você que está passando rapidinho, segura aí. Vamos lá em Provérbios rapidinho, Provérbios capítulo 6. Vamos ler o provérbio do dia? Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Aqui é o nosso lugar onde nós compartilhamos a palavra, onde nós temos crescido juntos, né? Provérbios 6. Vamos lá. Eu vou compartilhar o versículo 5 e o 6. Vamos lá. Vou ler do início, aí eu paro no 6, tá bom? Provérbios 6. Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa de um acordo feito e se está preso por suas palavras, siga o meu conselho, livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. A Bíblia começa aqui, a Provérbios começa falando, Provérbios 6 começa falando sobre não ser fiador de ninguém. Já está na Bíblia, gente. Eu sei que muita gente precisa de fiador. Eu sei que tem algumas situações, por exemplo, em alguns momentos o FIES ele exige fiador, locação de aluguel ele exige fiador, mas a Bíblia não recomenda, né? Ela fala, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como um pássaro que foge da sua rede. Aprenda com a formiga, preguiçoso.
Observe como ela age e seja sábio. Embora ela não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Isso é provérbio, gente. Provérbio está falando assim, a loucura da ociosidade. Não fique parado, sabe? Aprenda com a formiga. A formiga, ela trabalha todo o verão para que ela tenha comida no inverno, né? Então, ele já está falando, ó, siga a formiga. Ela não tem príncipe, ela não tem quem lidere, ela não tem nenhum governante sobre a vida dela, e mesmo assim ela está dando um duro para que ela tenha comida no inverno. Duas alertas, né, que ele dá para a gente no início do capítulo 6 de Provérbios. Primeiro, não seja fiador de ninguém. Segundo, não fique ocioso, não fique aí, vou dormir só mais um pouquinho. Estabeleça as metas da vida e siga as suas metas da vida. Aquilo que você tem que resolver hoje, resolva hoje, sabe? Nós sabemos que tudo gira em torno do reino. Nós vivemos por conta de Cristo, mas se você traçou as suas metas, os seus objetivos, você precisa cumpri-los, sabe? De colocar projeto no papel, projeto que nunca sai do papel, porque você fala assim, vou só descansar mais um pouquinho. E quando a gente pega aí os grandes escritores, pessoas que são referências numa nação, você vê que eles dão um duro para poder escrever um livro. O Ismael mesmo, ele congrega na nossa igreja, e ele fala que tem os períodos que ele escreve livro. E nesse período que ele escreve livro, ele entra na caixinha, onde ele abre um pouco de mão da família dele, e aí fica em trabalho e escrever livro. A esposa dele tem que segurar a corda com os filhos, porque ele está escrevendo um livro. Então aí a casa já sabe que ele está escrevendo um livro, e por isso está todo mundo cooperando para que aquele livro nasça. E ele fala, ele usa o horário de almoço para poder escrever, e assim vai. Então, se você quer alcançar alguns objetivos, se você tem propósitos que o Senhor já gerou no seu coração, você precisa focar nesse propósito e fluir naquilo que Deus ele já determinou para a sua vida. E trabalhar de noite, bora lá, concluir aquilo que o Senhor um dia despertou no seu coração. Esse é o provérbio que eu queria deixar. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Não fica aí de braço cruzado, falando, tá aqui no modo soneca, vou dormir só mais um tiquinho. Não, o provérbio já dá essa alerta para nós. Agora vamos para Números, capítulo 8. Semana passada a gente finalizou na sexta-feira o capítulo 7, falando sobre as ofertas que cada uma das tribos está ofertando diante do Senhor. E agora nós vamos para o capítulo 8. A tradução que eu leio é a NVT, tá? Se você quiser acompanhar, eu leio na NVT. Hora ou outra eu busco aqui a tradução da King James, ou a King James, ou a NAA. Já vou deixar elas abertas também, caso eu precise ler alguma coisinha. Pronto. Capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções a Arão. Quando você colocar as 7 lâmpadas, posicione de modo que ilumine o espaço à frente do candelabro. Arão seguirão essas instruções. Posicionou as 7 lâmpadas de modo que iluminava o espaço à frente do candelabro, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro todo, desde a base até as flores, era de ouro batido e foi feito exatamente de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Nós já estudamos, em Êxodo, a explicação de ponto por ponto. Não vou lembrar agora qual que seria o capítulo. Deixa eu ver se eu acho. Montagem do tabernáculo, caso você queira voltar. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Se tem, deixa eu te conhecer.
instruções sobre o tabernáculo. Vai ser o capítulo 25, tá? Se você quiser voltar para ver o estudo de itens por itens que tinha dentro do tabernáculo, quando o Senhor ele começa a determinar como vai ser feito o tabernáculo, ele dá algumas instruções para Moisés e para Arão, e ele vai falar como deveria ser construída a Arca da Aliança, né? Mostrando que Deus tinha feito uma aliança com aquele povo. Ele vai colocar lá a mesa, os pães, e lá também vai ter o candelabro. O candelabro é o que traz luz, né? Hoje, a gente olhando para a nossa vida, para o tempo que vivemos hoje, o que simboliza a luz, né? A Bíblia o tempo todo ela vai falar sobre luz, que nós somos a luz do mundo, que Jesus, ele é a luz desse mundo, e Jesus em nós, né? Cristo em nós, é que nós vamos conseguir iluminar também. O tempo todo a palavra vai falar sobre a luz, sobre iluminar. Uma vez que os seus pés foram iluminados com a palavra, deixa eu ver aqui, Dionides, seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Todas as manhãs nós temos devocional, começa às 8 horas, e a gente já leu falando sobre a instrução para construir o tabernáculo. Então, se você quiser voltar para poder ver, tem no YouTube e tem também no Instagram. Nós somos a luz do mundo. A luz vem para quê? A luz vem para iluminar. No capítulo 25 e no capítulo 37 também vai falar, tá? E a palavra nos diz, Jesus é a luz do mundo. Então, cada item que tinha dentro do tabernáculo, que compunha lá o lugar santo, o santíssimo, retrata e aponta para Jesus, aponta para a nossa vida, sobre Jesus, né, ser o pão da vida. O tempo todo, cada item que foi colocado lá representa a humanidade, representa o povo de Deus. A madeira de acácia que construía os arredores do tabernáculo, madeira de acácia era uma madeira encontrada no deserto, uma madeira muito dura, difícil de ser moldada, difícil de ser lapidada, e isso aponta para a humanidade nossa, porque nós também, mesmo quando vamos para Cristo, temos essa dificuldade de ser lapidados, dificuldade de ser moldados, dificuldade de ser trabalhados, sabe? A gente custa para aceitar aquilo que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Então, o tempo todo, a construção do tabernáculo, o tabernáculo ali, ele vai apontar para aquilo que Cristo vai fazer e para a igreja, né? Vai mostrar e refletir isso na igreja. Então, ele exigia, né, que o óleo para o candelabro ele ficasse lá o tempo todo, tinha que ter luz o tempo todo. E ele fala que, olha, o candelabro ele deveria iluminar tudo que estava à frente dele. Então, tudo que está hoje eu posso dizer, vamos usar uma figura aqui de linguagem, que nós seríamos como esses candelabros que estão iluminando tudo que está à frente. Seja uma pessoa, seja uma situação, aquilo que é colocado diante de você, você traz luz. A palavra vai trazer luz a você, você vai levar luz ao mundo, e assim a obra de Cristo ela vai sendo executada. O seu papel é ser sal da terra, o seu papel é ser luz desse mundo, né? O sal ele serve para quê? Para temperar. Se o sal perder o sabor, de nada mais vale, né? Essa foi uma palavra que eu escutei ontem da nossa pastora, e ela estava pregando, falando sobre nós sermos sal dessa terra. O sal, ele traz o tempero. O sal é que faz a comida ser diferenciada. Eu não sei vocês, já experimentaram fazer o arroz e colocar o alho e um pouquinho só de sal? Embora o alho traz gosto e sabor para aquela comida, se tiver só alho sem sal não resolve muita coisa. Mas quando você vai jogando sal e ajustando o tempero, o sabor do alho, ele dá aquela realçada, sabe? Então, quando você está terminando ali, de repente um risoto, que você fala assim, você fez o risoto só com caldo de legumes ou com caldo de carne, e aí chega no finalzinho você fala assim, vamos colocar uma pitadinha de sal. E ali dá aquele gosto final pro risoto, né? Tudo que é sem tempero é ruim. E nós somos esse sal da terra, nós somos aqueles que levamos o tempero, o sabor para esse mundo, e somos a luz que
que vai iluminar também. Então, sal da terra e luz do mundo somos nós. Somos candelabros vivos, pessoas que levam a luz de Cristo, a luz da palavra, a luz do Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas de repente já viveram essa situação de pessoas estarem passando por momentos difíceis e elas vir e recorrer a vocês e pedir uma ajuda e falar assim: olha, Ana, me ajuda a resolver essa situação, porque eu estou vivendo isso aqui dentro da minha casa e eu não sei como resolver. A pessoa procura você para que você ajude ela a resolver a situação da vida dela, porque em você ela enxergou uma luz. Hoje somos candelabros vivos. Nós somos aqueles que vai trazer luz para dentro da casa, para dentro do trabalho. Você é luz aonde você foi colocado. Você é luz dentro da sua casa. Você é o responsável por iluminar as situações da sua vida, a situação da sua família, luz no seu trabalho, luz na empresa onde você foi colocado, luz na igreja. Você é luz aonde você chega, dentro do supermercado, você é luz. Olha, teve uma vez que eu estava presenciando, vivenciando uma experiência de uma militar que estava passando a compra no supermercado e ela estava gritando com a moça do caixa. E eu tenho uma carteirinha de capelã, porque eu fiz capelania e eles entregaram aquela carteirinha. E é uma carteirinha que tem um brasão. Ela lembra muito uma carteirinha de um advogado, uma carteirinha de um policial, carteirinha de algum comandante de um exército. É uma carteira de autoridade. E eu não fiz de propósito. A minha carteira eu coloquei ela no caixa e eu tava vendo a mulher gritando com a outra. E aí do nada eu entrei e falei assim: para de gritar com ela. Você não precisa de gritar com ela. Aí ela olhou pra minha carteira e ela falou assim: só porque você é militar? Militar eu também sou. Eu falei: não tô exigindo autoridade nenhuma. Aí ela pegou, parou de gritar na hora e foi embora, resmungando. Mas eu só queria intervir e falar assim: para de gritar com ela. Você não tem esse direito de gritar com ela. Então nós somos agentes que trazem luz, levam luz. Quantas vezes você vai ver uma situação de alguém brigando, gritando, é só você intervir: para, você não precisa fazer isso. Seja diferente aonde você entrar, que a luz de Cristo que está em você transborde nos lugares que você vá. As pessoas precisam olhar para você e ver a luz de Cristo. Eu não sei se vocês já viveram essa experiência. Eu já. Teve uma vez que eu estava saindo da farmácia e um rapaz vendendo bala virou para mim e começou a conversar comigo. A escolha sexual dele, ele já tinha contado para mim. Era um homem que gostava de outro homem e ele começou a conversar comigo e ele falando assim: tô aqui vendendo bala no sinal e nananã. Peguei, dei nele um abraço e falei: olha, eu vou pagar aqui o valor. Dei ele R$2 e não quis ficar com a bala, mas eu falei: eu quero escutar a sua história. E aí ele me contou a história, contou que tinha sido abusado e contou tudo. Falou que ele era abusado pelo tio dele e uma coisa assim, uma história totalmente disfuncional, não cresceu com mãe. E por isso o tio que cuidava, o tio abusou dele e isso levou ele a viver daquela maneira. Então tem todo um contexto por trás da situação que hoje ele estava naquele lugar. E ele olhou para mim e falou assim: olha, eu vejo uma luz em você. E eu falei com ele assim: filho, você pode estar vendo a luz de Cristo. É tão bom quando as pessoas olham para você e falam assim: você tem uma luz diferente. Eu vejo você, nossa, Raira, as pessoas que não são cristãs, elas têm muita mania de falar: você é uma menina muito iluminada, né? Muito iluminada. Não sei se já escutaram esse termo. Você é iluminada. Por que as pessoas falaram que eu sou iluminada? Por que elas falaram que viram uma luz em mim? Porque o meu comportamento é diferente do que o mundo oferece. Não tem nada demais, gente. Nada demais. Se nós praticarmos a palavra, nós vamos conseguir ser a luz desse mundo. Nós vamos conseguir ser o sal da terra. O que você precisa fazer de diferente? Se comportar totalmente oposto do que o mundo comporta. Se o mundo passa e olha indiferente para as pessoas, você passa e olha com atenção. Se o mundo trata mal, você vai pegar e vai tratar bem. É essa luz que nós precisamos levar.
Ô, gente, todo mundo fala, eu tô vendo aqui o comentário, longe de mim, que o Senhor me livre de toda soberba, orgulho. Você tem uma luz mesmo, Raira, de longe dá pra ver. Michele, eu vejo muita gente falando isso comigo. E olha que às vezes eu sou arrogante, às vezes eu sou brava, às vezes eu tô de cara fechada, mas o tempo todo as pessoas falam comigo assim, Raira, você tem uma luz diferente. E todos os lugares que eu chego, eu consigo juntar pessoas. Mas isso eu tenho certeza, gente, que foi Deus que colocou dentro de mim. Sabe, o meu olhar, a minha fala, o andar, sabe, eu chego na minha casa, a minha mãe fala assim, ô Raira, durante a semana, os seus irmãos, cada um fica num canto. É você chegar que todo mundo ajunta, sabe? Eu chego, aí os meus tios vão pra minha casa, as minhas tias, minhas primas, e eu tenho esse poder de ajuntar as pessoas, mas eu tenho certeza que esse poder que vem comigo, ele veio do Senhor, ele veio de Cristo, porque um dia eu entendi que eu seria um candelabro vivo, um dia eu entendi que eu teria que iluminar tudo que está na minha frente. A gente acabou de ler no início do capítulo 8 que eles deveriam colocar as lâmpadas posicionadas de modo que todo espaço à frente deles fossem iluminados. Então, trazendo a aplicação para a nossa vida agora, se eu sou um candelabro, tudo que está à minha frente precisa ser iluminado. Ou seja, essa luz está agora iluminando a sua vida. E uma vez que você está na luz, você anda na luz. Sabe? Você tem que andar na luz. E na hora que você sai da minha frente, você tem que carregar essa luz e iluminar os espaços onde você vai. Pronto, você já entendeu que você é a luz do mundo. É tão triste a gente ver, sabe, pessoas que se dizem cristãs, mas ainda não foram transformadas. Cristãos que ainda estão vivendo de qualquer maneira, cristão que ainda dá má resposta, que ainda fala palavrão, que não mudou as vestimentas, que ainda tem escolhas que só denigrem a imagem de Cristo. Gente, o que foi o show da Madonna? Vou aproveitar esse exemplo porque é o que está aparecendo na rede social e eu creio que não é só para mim que está aparecendo, mas está aparecendo para todo mundo. O que foi o show da Madonna no Rio de Janeiro? Para mim, nada mais, nada menos que ausência de luz. Quando tem ausência de luz, nós encontramos com as trevas. É isso. Um culto satânico. Muito isso, Juju. Eu vi, foi um altar ali de adoração claro para o diabo. Sabe, a visão do inferno. Eu coloco tudo isso, a visão do inferno, um culto satânico, escravos do Senhor das Trevas. Jéssica, muito bom o seu comentário, escravos mesmo. Porque quando... se você for olhar para o que o mundo está comentando, as pessoas que gostam de tudo isso, eles estão falando que isso é cultura. O dia que trazer a imagem de sexo explícito for cultura, acabou, gente. Acabou. Sexo explícito, cultura, uma mulher beijando uma outra mulher e claramente todo mundo achando aquilo a coisa mais normal do mundo. Se as pessoas dizem que isso é normal, para mim, isso não é normal e isso não condiz com a minha religião, não condiz com o que a palavra de Deus diz. Isso não é cultura e nunca vai ser para mim. Nunca vai ser. Eu falo que isso para mim é ausência de luz. Pessoas que escolheram caminhar nas trevas e tá tudo certo. Igual, talvez algumas pessoas que foram no show ou talvez não conhecem a fundo, não sabem. Mas a Madonna é declarada satanista sem reservas. Ela nunca escondeu isso de ninguém. Ela é satanista. O Deus dela é Satanás, né? Então ela vai cultuar ele aonde ela for. Da mesma forma que uma pessoa que é cristã, aonde que ela chegar, ela vai levar o que ela acredita, que é Cristo. Então, se ela acredita em Satanás, ela vai levar a essência daquilo que ela acredita. E se o diabo é que conduz ela, se o diabo é quem dá as letras das músicas dela, ela vai exalar daquilo que ele tem dado a ela.
E o que mais dói dentro de nós é saber que isso faz sucesso. O que mais dói dentro de nós é saber que às vezes a igreja não tem se posicionado da forma que ela precisava. Entende? Não, gente, eu fiquei tão revoltada porque você para olhar e aí você vê, né, de um lado um show com Madonna acarretando e levando 1.500.000 de pessoas. E do outro lado, o Rio Grande do Sul, totalmente debaixo d'água, precisando talvez de voluntários, precisando talvez de recursos, precisando de recursos. Sabe o que é é muita cidade debaixo de água. É muita gente precisando de papel higiênico, precisando de arroz, precisando de feijão, porque os supermercados foram inundados. Pessoas precisando de recursos o tempo todo e o Brasil inteiro olhando para o show da Madonna, sabe? Aí você vai vendo como é que o mundo ele está caído, corrompido. Quantas pessoas que viajaram talvez de longe, atravessaram o Brasil para poder estar no show da Madonna. Para mim é muito complicado, mas nós somos a igreja que se posiciona, nós somos a igreja que escolheu caminhar na luz e na verdade. Então eu oro, sabe, para que cada um de nós tenhamos coragem para nos posicionar nesse tempo diante daquilo que nós acreditamos, que é na palavra de Deus. Vamos para o versículo 5, a consagração dos levitas. A gente viu que os levitas ele é um povo separado para Deus e agora vai ter consagração deles. Nós já vimos tudo que os levitas teriam que carregar, vimos na distribuição de terras de ocupação como é que eles ficavam distribuídos e agora está tendo a consagração deles. O Senhor disse a Moisés: agora separe os levitas do restante dos israelitas e torne-os cerimonialmente puros. Cerimonialmente puros quer dizer dignos de chegar diante da minha presença. Para isso, você aspergirá sobre eles água da purificação e os fará raspar todo o corpo e lavar suas roupas. Assim estarão cerimonialmente puros. Instruam a trazer um novilho, uma oferta de cereal, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite junto com outro novilho, como oferta para o pecado. Reúna toda a comunidade de Israel e apresente os levitas à entrada da tenda do encontro. Quando você trouxer os levitas diante do Senhor, os israelitas colocarão a mão sobre eles. Com as mãos lavadas, Arão apresentará os levitas ao Senhor, como uma oferta especial dos israelitas. E desse modo os consagrará ao serviço do Senhor. Em seguida, os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Você sacrificará um novilho ao Senhor como oferta pelo pecado, outro como holocausto, a fim de trazer expiação pelos levitas. Coloque os levitas em pé diante de Arão e dos filhos e com as mãos levantadas, apresente como oferta especial para o Senhor. Assim você separará os levitas de todo o restante dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois disso, eles entrarão na tenda do encontro para realizar o trabalho deles, pois vocês o purificou e apresentou como oferta especial. Dentre todos os israelitas, os levitas são reservados para mim. Tomei-os para mim em lugar de todos os filhos mais velhos dos israelitas. Tomei os levitas como seus substitutos, pois todos os filhos mais velhos e todos os machos das primeiras crias dos animais de Israel são meus. Eu separei para mim no dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios e os machos das primeiras crias dos seus animais. Sim, tomei para mim os levitas em lugar de todos os filhos mais velhos de Israel. E dentre todos os israelitas, designei os levitas para Arão e seus filhos. Eles servirão na tenda do encontro em favor dos israelitas e oferecerão sacrifício para fazer expiação pelo povo, de modo que nenhuma praga os atinja quando se aproximarem do santuário. Assim Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel consagraram os levitas, seguindo todas as instruções que o Senhor deu a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas,
e Arão os apresentou ao Senhor como oferta especial. Em seguida, ofereceu um sacrifício e fez expiação por eles, a fim de purificá-los. Depois disso, os levitas entraram na tenda do encontro para realizar suas tarefas, como assistente de Arão e de seus filhos. Assim fizeram tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções aos levitas. Eles começarão a servir na tenda do encontro aos 25 anos e deixarão de servir aos 50. Depois de deixarem o serviço, ajudarão seus colegas levitas no trabalho de cuidar da tenda do encontro, mas não realizarão mais as cerimônias. Assim você designará as funções dos levitas. Os levitas eles eram responsáveis por todo o serviço na tenda do encontro. Moisés era a pessoa que falava diretamente com Deus. Arão, ele passa a servir o Senhor e somente Arão entra no lugar santíssimo, que era um lugar onde entrava e a presença de Deus vinha para receber o sacrifício, para receber o holocausto, para receber a oferta que estava sendo entregue diante ali do altar, diante da Arca da Aliança. E os filhos de Arão, eles podiam chegar até mesmo no lugar santo. Eles não entravam no santo do santo, porque santo do santo somente Arão. Porém, os filhos de Arão, eles eram responsáveis por montar e desmontar, ordenar os levitas, conduzir o povo sobre como deve carregar, qual item que vai agora, todo o serviço que tinha ali de manter as lâmpadas acesas, de colocar o pão na mesa da preposição, tudo isso os levitas era que fazia. E aí vem os levitas trazendo para o contexto de hoje, que as pessoas pegam e trazem para esse contexto de que o levita é quem canta. Não vai ter isso, né? Os levitas eles vão prestar todo tipo de serviço na tenda do encontro. Nós vamos ver sim que os levitas vão ser aqueles que conduzem a adoração, aqueles que vão levar o povo a adorar. Porém, levita era todo aquele que fazia esse serviço na tenda do encontro. Os levitas eles podiam se aproximar de Deus. E nesse momento nós estamos vendo a consagração dos levitas, eles sendo purificados. Então tinha que raspar todo o seu corpo, lavar suas vestes. A congregação está abençoando eles para aquele serviço. E Moisés e Arão impõem as mãos sobre eles para que eles sejam consagrados, separados para um serviço ao Senhor. Então essa era a função dos levitas. Então trazendo para o nosso contexto de hoje, eu já falei disso em um outro episódio, mas hoje quando você vê alguém falando, fulano é levita na casa do Senhor, um termo errado de usar somente para as pessoas que cantam, porque levitas era um povo que fazia parte de uma tribo que servia no serviço dentro ali do tabernáculo, tá? E futuramente no templo. Mas não era somente as pessoas que cantavam, né? Então tem que tomar esse cuidado, né? Porque fulano canta na igreja que ele é levita. Porque se fosse assim, a gente chamaria também, por exemplo, os obreiros, os pastores de levitas, porque eles cuidam das coisas do Senhor. A pessoa que limpa a igreja seria um levita, né? A pessoa que está ali limpando o banheiro, limpando a igreja, seria um levita também, porque cuida das coisas do Senhor. Estão entendendo até aí? Hoje, graças a Deus, isso tudo foi quebrado, né? A gente não tem mais um público específico que serve na casa do Senhor. Todos nós hoje temos esse direito e livre acesso para poder servir ao Senhor com os nossos dons, com os nossos talentos, com tudo aquilo que Ele já tem depositado dentro de mim e dentro de você. Dói quando eu encontro pessoas que acham que não tem qualidades, acha que não pode servir ao Senhor, acha que eu não consigo oferecer nada ao Senhor. Olha, vou te ajudar a você caminhar em direção ao seu chamado. Primeira coisa, você precisa olhar as suas habilidades. O que você faz bem? O que você faz de excelência? Que ninguém faz igual a você.
E eu quero também desmistificar da sua cabeça, talvez o pensamento de que o que eu sei fazer todo mundo sabe. O que eu faço todo mundo faz. Não. Você tem características, você tem dons que somente você tem. Sabia? Eu lembro que isso, eu via todo mundo fluindo no chamado, no propósito, e eu falava assim, nossa, eu não sei como eu vou servir ao Senhor. Eu não tenho dom assim. Porque eu olhava e pensava, eu não sei cantar, eu não prego, não sou uma pessoa dedicada assim na palavra, não vejo habilidades. Eu sou uma pessoa muito esforçada. Tudo que eu pego para poder fazer, eu consigo fazer, eu dou conta. Porque eu sou uma pessoa esforçada. Então a vida toda foi assim. Eu tinha amigos muito inteligentes, eu tinha amigos que tinham dificuldade no aprendizado, mas eu a vida inteira me esforcei. Então se eu tirava 10 na prova, é porque eu decorava as coisas. Eu nunca aprendia, sabe? Eu decorava, igual estava aqui escrito. Separe para os levitas, ao invés de eu aprender que deveria se oferecer um sacrifício para a purificação dos pecados, entender de forma clara, tinha que vir um cordeiro, um carneiro, um novilho, e ali haveria perdão para pecado. Eu sempre decorei e entregava 5 não sei o que, para perdão do pecado. Eu não sabia o que eu estava falando, mas eu decorava, aprendia e dava certo. Então a vida toda eu fui muito esforçada, mas eu tinha no meu coração que eu não tinha dons, que embora eu me esforçasse, eu não tinha dom que era meu. Eu via alguns amigos muito bons em esporte, via outros que se destacavam em robótica, outros que gostavam de física como ninguém, e eu sobressaí assim, eu estava sempre ali no 8 em todas as coisas. Sempre fui muito dedicada, gente, muito dedicada. E eu não via talento em mim. Até que eu fui fazer um processo de coaching. E nesse processo de coaching que eu fiz, foi o que abriu os meus olhos e que ela foi explicando para mim, Raira, olha para você, o que você faz de melhor que ninguém mais faz? Eu não tenho. Aí ela me conhecendo falou assim, Raira, você é uma comunicadora. Você sabe chegar nos lugares e cumprimentar todo mundo. E eu falei assim, mas cumprimentar todo mundo faz. Aí ela falou assim, Raira, não é assim não. Tem gente que não consegue chegar num lugar e dar um oi pra todo mundo e mexer com um e fazer amizade de forma fácil. Falei, faz sim. Ela, não é todo mundo que faz isso não. Não é todo mundo que fala com confiança como você fala. E aí eu fui, opa, isso é verdade. Só que se você pegar uma live minha de 2022, no final de 2022, você vai ver uma menininha toda com medo e eu toda receosa de falar, falando algumas coisas, mas ainda com muito medo. Eu lembro que as primeiras lives que eu vim fazer, gente, eu falava com Deus assim, Deus, o que eu vou falar? E se eu parar no meio da live e não tiver mais coisa para eu falar, como é que eu faço? Mas aí eu entendi, falar para mim é um dom, e agora o que eu vou falar, quem coloca dentro de mim é Deus. Vocês estão entendendo? Só que de repente, você é uma pessoa super planejada. Você planeja como ninguém. Em forma de planejar, estruturar um departamento, você é ótima. Você é uma ótima escritora, muito boa com as palavras. Você escreve, tem facilidade de escrever um trecho como ninguém. E aí você acha que todo mundo é assim? Não, não é todo mundo que é assim. Talvez você tenha facilidade de compor poesias, facilidade de descobrir receitas. Você come um pedaço de bolo e você fala assim, eu sei como faz. Eu vou usar isso, vou usar aquilo outro e vou fazer. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Você é boa de ouvido, você consegue ouvir, boa com idiomas, consegue interpretar muito bem, escuta uma frase e consegue remedar, sabe? Consegue imitar muito bem. Gente, sonda o seu coração e veja o que você faz com muita excelência. Às vezes você faz muito fácil e as pessoas até já falaram com você. Tem alguém aqui que ainda não sabe o chamado, não sabe qual que é o lado que Deus escolheu para estar, mas tem uma habilidade ou tem um dom que as pessoas falam assim com você?
Eu acho bonito como você faz isso. Conta aí pra mim. Isso pode estar apontando para o seu chamado. Você tem... Olha, hoje, é verdade, eu descobri que eu sou boa para cuidar de crianças especiais na igreja. Que lindo, Glória! Que lindo! Sabe, não é todo mundo. Aí você pode falar assim, mas cuidar de crianças especiais, todo mundo cuida. Não! Tem que ter dom, tem que ter talento, tem que ter um chamego a mais. Tem uma criança lá na nossa igreja que a mãe contou pra mim que ela tinha rodado por muitas igrejas e na nossa igreja tem uma sala sensorial, né? Uma sala que acalma as crianças atípicas. E aí tem uma mãe que contou que ela rodava várias igrejas e todas as igrejas que ela ia, o filho dela não queria e era sempre uma confusão porque ela chegava na igreja, a criança chorava e ficava muito nervosa e ela tinha que ir embora. Até que ela foi para nossa igreja e na nossa igreja ela encontrou uma irmã que trabalha com as crianças especiais. E aí a criança ficou tipo assim, calma, e quando a criança chegou em casa ela pedia para a mãe para voltar para a igreja. Ou seja, foi um dom ali despertado, foi um dom que foi bem executado e fez com que a criança ficasse. Então, cada um vai ter o seu dom no seu departamento, né? Eu não sei qual que é o seu, mas se você tem um dom de ouvir, não sei qual que é o meu chamado, mas muita gente me chama de psicóloga. Olha aí, isso está muito próximo, Renatinha, do pastoreio, sabe? Esse dom de ouvir as pessoas e depois aconselhar, isso é pastoreio, sabia? Que lindo, esse é o meu chamado, Ministério Infantil. Seu é mesmo, né, Lila? Você deve estar morrendo de saudade das suas crianças aqui. Peraí. Cada um vai ter um dom, cada um vai operar no seu chamado. E nós precisamos entender que nós somos um corpo bem ajustado com Cristo vai fluir muito bem, tá? Vamos para o capítulo 9, para a gente poder finalizar o nosso devocional. Capítulo 9 é pequenininho, rapidinho a gente lê. Vai falar sobre a segunda Páscoa. Aqui já é o segundo ano que eles estão aqui peregrinando no deserto e eles vão passar pela segunda Páscoa. No primeiro mês do segundo ano, capítulo 9, versículo 1. Desde a saída de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e disse: instrua os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado. Ao entardecer, no 14º dia do primeiro mês, siga todos os meus decretos e estatutos a respeito dessa celebração. Então Moisés instruiu o povo a celebrar a Páscoa no deserto do Sinai. Ao entardecer do 14º dia do primeiro mês, eles celebraram a festa ali, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Alguns homens, porém, estavam cerimonialmente impuros por terem tocado no cadáver e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Eles se dirigiram a Moisés e a Arão ao mesmo dia e disseram: ficamos cerimonialmente impuros, pois tocamos num cadáver. Mas por que estamos impedidos de apresentar a oferta ao Senhor no devido tempo, como os demais israelitas? Moisés respondeu: esperem aqui até eu receber a instrução do Senhor para vocês. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, agora ou nas gerações futuras, estiverem cerimonialmente impuros no tempo da Páscoa, por haver tocado num cadáver, ou se estiver viajando e não puder comparecer à cerimônia, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Oferecerá o sacrifício de Páscoa um mês depois, ao entardecer do 14º dia, no segundo mês. Nessa ocasião, comerá o cordeiro da Páscoa, acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não deixará sobrar coisa alguma do cordeiro até a manhã seguinte, e não quebrará osso algum do animal. Seguirá todos os decretos acerca da Páscoa. Aquele que estiver cerimonialmente puro e não estiver viajando, mas ainda assim não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do povo. Ou seja, era um decreto
e Deus exigia que fosse celebrado. Então aqui nós estamos entrando no segundo ano que eles vão celebrar a Páscoa no deserto. E se algum estrangeiro que vive entre vocês desejar celebrar a Páscoa, deverá seguir os mesmos decretos, porque tinha uma maneira correta, né? O sacrifício, as folhas amargas, o pão sem fermento. Esses decretos se aplicam tanto aos israelitas de nascimento, como os estrangeiros que vivem entre vocês. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem encobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite a nuvem cobriu o tabernáculo e tinha uma aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles paravam. Grifa isso na sua Bíblia. E no lugar onde a nuvem parava, eles paravam. Assim viajavam um acampamento por ordem do Senhor, para onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cobriam as suas obrigações para com o Senhor. Às vezes, a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam um acampamento e seguiam viagem. Às vezes, a nuvem parava apenas durante a noite e se levantava na manhã seguinte, dia ou noite. Porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas se levantavam acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, por 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas assim que a nuvem se elevava e levantava acampamento e seguiam viagem. Como assim, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor. E cumpria tudo que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Isso é tão lindo, eu pedi para você grifar o versículo 17 e o 21 também seria interessante vocês grifarem, que fala: no lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Às vezes a nuvem parava apenas durante uma noite e elevava na manhã seguinte. Ou seja, um povo que está aprendendo a se mover conforme a nuvem. Hoje nós não vemos mais uma nuvem física. A gente não tem uma nuvem parada sobre a nossa cabeça dizendo anda, para, deita, não temos. Mas hoje nós temos uma nuvem dentro. E essa nuvem dentro chama Espírito Santo do Senhor. O Espírito de Deus está dentro de mim, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E ele tem a mesma funcionalidade que a nuvem tinha. E nós precisamos aprender a nos mover debaixo da nuvem. Se o Espírito Santo diz, se mova, você vai se mover. Se o Espírito Santo ele vai dizer, não se mova, você não vai dizer. No sábado, eu estava conversando com meu tio e a gente estava conversando sobre ouvir a voz de Deus, sobre obedecer os comandos de Deus. E o meu tio tem 72 anos. E eu virei para ele e falei assim, tio, alguma vez o Senhor já desobedeceu o Senhor? E ele disse pra mim assim, já. Ele falou assim, uma vez eu tava descendo do ônibus e eu tinha chegado de receber alguma coisa, ele tava fazendo alguma atividade dele, e ele falou assim que um rapaz com aparência de tonto pediu pra ele um dinheiro pra pegar uma passagem pra sair de Itabirito e vir pra Belo Horizonte, porque ele tinha que resolver coisas de uma entrevista de trabalho. O meu tio olhou para a aparência dele, julgou que não ia dar o dinheiro. E aí, no que ele julgou que não ia dar o dinheiro, ele foi embora. E aí, Deus virou para ele e falou assim, como que você consegue ter dinheiro na sua conta, ter dinheiro no bolso e não conseguir abençoar essa pessoa que está precisando? Esse dinheiro vai te fazer falta? E aí ele pegou, a voz disse para ele falou que entendeu claramente que era Deus, que falou com ele assim, você vai procurar esse homem e vai dar o dinheiro que está na sua carteira para ele.
Se você não achar, você vai revirar essa cidade até achar. E diz meu tio que ele ficou desesperado, porque ele falou assim, como eu fui tão arrogante, né, de não ouvir a voz de Deus. Deus não precisa do nosso recurso. Deus, ele nos permite ser colaboradores daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está movendo. Só que é ruim demais você ficar com a sensação de desobedecer a Deus. E ele falou assim que ele começou a rodar, ele subia morro, descia morro, e ali ele encontrou o rapaz de frente, um armazém. E aí o cara virou para ele e falou assim, muito obrigado, eu já consegui o valor. Mas aí meu tio disse para ele assim, mas você vai ficar com esse valor também, toma esse valor porque Deus mandou te dar, então você fica com esse valor e pronto, acabou. Nós precisamos aprender a chegar nesse ponto de ter uma sensibilidade espiritual tão grande, mas tão grande, que quando Deus nos dá um comando, nós vamos obedecer de primeira instância. Não esperar dar o segundo ponto para a gente obedecer a Deus. Aqui está falando que na hora que a nuvem parava, o Senhor parava a nuvem aqui em cima do acampamento, eles paravam. E na hora que a nuvem se movia, eles se moviam também. E aqui está dizendo que às vezes a nuvem se movia e parava apenas uma noite e levantava na manhã seguinte. Ou seja, caminhava, parava, montava acampamento e depois eles tinham que voltar na manhã seguinte. Olha para você ver, isso é um nível de obediência grande, gente. De Deus falar com você assim, pega, às vezes você ter preparado seu café da manhã e Deus falar com você assim, eu quero jejum. E você falar assim, Deus, mas eu acabei de fazer meu café da manhã. E você não comer porque Deus te pediu, eu quero jejum. Você não vai comer agora. Isso é níveis de entrega e de obediência. A senhorinha que ouviu a voz de Deus falando, esse prédio vai cair. E ela mobilizou o prédio inteiro, chegou reportagem e chegou tudo. E ela falando, tem que evacuar o prédio porque esse prédio vai cair. Uma senhora. E aí o povo falando, essa senhora tá doida. Mas evacuar o prédio. Falaram que a senhora estava doida, mas evacuaram o prédio. Quando deu meio-dia, o prédio caiu e não tinha ninguém dentro do prédio porque ouviram aquela senhora. E na hora que a reportagem chegou e perguntou para aquela senhora, como você sabia que esse prédio iria cair? Ela disse, Deus me falou. E quando perguntaram para ela, como você sabia que era Deus e não a voz da sua cabeça? Ela respondeu, é impossível confundir a voz de Deus. A voz de Deus não é confundida com a voz da minha cabeça. Aquela mulher tinha um nível de entrega, um nível de intimidade tão grande que fez ela falar assim, eu tenho certeza que é Deus. Hoje eu quero que você termine essa live e vai para o seu cantinho devocional chorar com Deus, falar, Deus, eu quero ter sensibilidade espiritual para me mover debaixo da nuvem. Uma vez eu abençoei uma pessoa que não era para abençoar e eu passei 3 meses de muita prova. Por quê? Porque eu não ouvi a voz de Deus. Eu olhei a pessoa que estava me pedindo ajuda, era um senhor e uma senhora, eles me pediram um macarrão e uma massa de tomate, e aí eu peguei e fui ajudar, porque era um senhorzinho, era uma senhorzinha, uma senhorazinha, fofinha, e aí eu olhei para elas e falei assim, eu não querer dar, essa voz é do meu coração, ruim que não quer abençoar, mas era Deus falando comigo, não era pra você dar. Passei 3 meses de miséria, de precisar, de não ter de onde recorrer para tirar, porque eu não ouvi a voz de Deus. Então, seja um comando a favor ou contra, nós precisamos recuar ou avançar de acordo com a voz de Deus, tá? Então, clama por isso. Clama por sensibilidade espiritual, clama por ouvir a voz de Deus, dele ser o seu melhor amigo, porque hoje essa nuvem não está fora, essa nuvem está dentro, independente da situação que você já passou ou que você já viveu, as suas dores, os teus traumas, não deixa eles te parar, porque o Espírito Santo de Deus se move dentro de você e ele quer falar. E ele quer te conduzir, então se permita ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Posso ler um amém? Quero dar uma oportunidade, você que ouviu essa live, está aqui pela primeira vez, é tudo novo para você, eu quero resumir o Evangelho em uma frase, o Senhor Jesus, ele morreu por você,
E o fato dele ter morrido por você, ele trouxe vida, vida em abundância. Você já não é mais escravo do pecado. Hoje você é escravo de Cristo, mas para ser escravo de Cristo, você precisa aceitá-lo como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida. Se você ainda não fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus e quer fazer hoje, se você quer deixar, de ser escravo do pecado, você precisa confessá-lo como Senhor da sua vida. Você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, mas você se desviou ao longo do caminho e hoje você quer reconciliar com o Pai, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Se você é a pessoa que foi lá no show da Madonna e hoje quer reconciliar com Jesus, você escreve: Jesus, eu quero voltar. E o Senhor, Ele te recebe de braços abertos. E a melhor coisa que tem é saber que ainda dá tempo. É saber que ainda está em tempo de aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Agora, se você é uma pessoa que é salva, você escreve: eu sou salvo. Eu sou salva. E eu quero orar por você. Talvez você vai assistir essa live posteriormente. Deixa nos comentários que eu quero orar pela sua vida. É isso, sabe? É isso. Não tem vida longe de Cristo. Não tem vida. Amém. Coloca a mão no seu coração. Glória a Jesus. Mão no coração, fecha seus olhos e repete assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir frutos a 30, a 60, a 100 por 1. Pai, esta é a tua palavra, muito obrigada por ela. Eu oro, Pai, por cada vida que nesta manhã teve discernimento daquilo que a tua palavra disse sobre o candelabro, trazendo a aplicação que nós somos candelabros vivos, Pai. E sobre a nuvem que se movia e hoje a nuvem está dentro de nós. Espírito Santo de Deus, nesta manhã eu oro por uma sensibilidade espiritual. Pessoas que nunca viveram experiências com o Senhor, Espírito Santo. Eu te peço com toda a humildade e simplicidade, reconhecendo, Deus, que eu não sou nada, reconhecendo que eu sou pó, que eu sou nada diante do Senhor, Pai. Mas eu te peço com toda a humildade, em nome de Jesus, que essas pessoas que aqui estão, que nunca viveram uma experiência com o Senhor, que elas possam viver essa experiência contigo, Pai. E que esse seja um marco na vida delas, que esse seja um divisor de águas. Pai amado, dê sonhos, dê visão. Pai amado, fala ao coração delas, que elas possam mesmo ouvir o Senhor claramente. Meu Deus, que elas possam ver a manifestação do céu. Mas Deus, não permita que os corações sejam endurecidos ou permaneçam céticos, porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus que fala. E embora não vemos, Pai, o Senhor é como o vento, nós podemos te sentir, Pai. Obrigado por isso, porque o Senhor nos permite te sentir. E eu quero te agradecer, Pai, por essas vidas que ainda vão entregar a vida delas ao Senhor. Escreve o nome delas no livro da vida. Pessoas que estavam afastadas dos teus caminhos, mas ao assistir essa live, elas vão reconciliar com o Senhor. Papai, permaneça com elas, mantenha o pé delas firme no teu caminho, ensina elas a entrarem pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz para a perdição, mas nós somos aqueles que queremos entrar por um caminho, meu Deus, de vida, um caminho onde a porta é estreita, onde tem que matar todos os dias o nosso eu, os nossos desejos, as nossas vontades, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, Pai. Olha para cada vida, olha para cada família e que o teu Espírito Santo esteja conduzindo cada casa aqui representada, em nome de Jesus. Que todo levante, que todo investido das trevas caia por terra agora, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, papai. Permaneça conosco no dia de hoje, nos ensina na tua palavra, nos revela a tua verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Essa é a bênção, não é? Vamos lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor olhe em favor de você e lhe mostre bondade,
Que o Senhor se agrade de você e te dê a paz. Em nome de Jesus. É a bênção sacerdotal. Deus abençoe a vida de vocês. Você que está aqui pela primeira vez, nós temos um grupo devocional. Se tem que dar um recadinho, eu deixo lá. O resumo da live eu coloco lá. Embora eu estou em falta com vocês em 2 dias. Hoje eu vou tirar para colocar os resumos em dia. Os resumos até que estão prontos. Só falta a tarefa do dia. Eu vou postar lá hoje, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Façam um excepcional dia. E até amanhã, se Deus quiser. Nessa semana é a semana que tem capelania prisional. Então, quando tem capelania prisional, a gente não tem a live devocional. E essa semana é na quarta-feira, tá? Então, na quarta nós não temos devocional. Mas amanhã eu lembro de novo. Tá bom? Um beijo, um queijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.